temos feito com a graça que Deus nos proporcionou tem sido intencionalmente para o reino, ou nós temos feito de qualquer forma? Mas essa pergunta que ecoa no meu coração e que eu faço para a igreja: o que nós temos feito com a graça e a cruz que Cristo tem nos proporcionado? Pois nós sabemos que outrora nós éramos escravos do pecado. E se nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos de Satanás. E se nós somos escravos deles, nós iríamos estar em uma vida, em uma ilusão. Pois eu lembro que alguns anos atrás, quando eu estava afastado do caminho do Senhor, eu desejava pecar e às vezes eu falava que tinha controle sobre o pecado. Mas quando eu via, estava eu de novo pecando. E quando eu achava que tinha sido libertado, novamente estava eu pecando. O pecado nos amarra de uma forma que nós achamos até que somos livres de muitos desejos, de muitos vícios. E por muitos anos eu fui escravo da pornografia e eu achava que eu era liberto. Passava 3 dias, um mês, eu falava: estou liberto e estou puro. E quando menos eu esperava, estava eu novamente pecando. E o inimigo faz isso com a minha e a tua alma. Ele nos escraviza de uma forma que nós até achamos que estamos livres, mas estamos presos dentro de suas amarras, dos seus agrilhões. E é isso que o pecado faz na nossa vida. Ele nos prende, ele nos amarra, ele nos oprime, ele nos destrói, e nós achamos que estamos arrasando, porque o inimigo nos dá uma falsa impressão que nós estamos sendo felizes. Mas só existe a verdadeira felicidade em Cristo. Aleluia. E ele pergunta para todos nós: o que nós temos feito com a liberdade que a graça tem te proporcionado? O que você tem feito com a graça e a cruz que Cristo morreu por você? Pois nós sabemos que na carta aos Romanos, quando Paulo vai escrever, uma carta totalmente doutrinária, com teologia muito firme, porque com aquela comunidade mista de vários publicanos, várias pessoas que de fato não eram judeus, mas também tinha vários judeus ali, existia uma rinha, existia uma guerra entre aquele povo. Um queria seguir Jesus e a sua graça, e os outros queriam continuar na lei. E como nós aprendemos no culto de ensino, nós não vivemos mais no jugo da lei, nós vivemos mediante a graça. E a lei, ela nos demonstra que somos pecadores. A lei, ela aponta para mim, para você, falando: você é condenado, pois se você não cumpriu uma vírgula na minha lei, eu te condeno. Mas nós sabemos que existia outro grupo que falava que era salvo pela graça, mas eles achavam que a graça dava liberdade, dava um cartão de acesso para fazer qualquer coisa. Eles achavam que por estarem salvos pela graça, eles poderiam pecar, fazer qualquer coisa. Então a igreja, mesmo sendo aberta e plantada por Paulo, e com doutrina muito bem consolidada, eles estavam divididos. Então Paulo vai escrever essa carta para ele mostrar que a salvação, ela é uma justificação pela fé, mediante a graça. E ele também vai escrever essa carta para que não existisse mais a divisão no meio da fé da igreja. Ele queria tratar de salvação, mas tratar também de união daquele povo. Pois quantas igrejas, quantas pessoas no meio de nós se dividem por querer seguir tal doutrina, tal pensamento, que ali se agrada. E quando Paulo ele vai escrever no versículo 16: não sabeis vós que aquele que vos apresentastes como servos, para obedecer-lhes, servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Como é eu e você, que falamos que somos libertos por Jesus, continuamos escravos do pecado. O
pior não são aqueles que estão no mundo, escravos de Satanás. O pior somos eu e você, que fomos libertados por Jesus. E se nós somos libertados pelo pecado, o pecado não tem mais controle sobre nós. E como eu falei, a minha esposa falou, a partir do momento que Jesus te libertou, todo o pecado que nós cometemos é intencional. Porque eu e você escolhemos o pecado. Porque não tem mais ninguém te obrigando, não tem mais ninguém te escravizando para que você venha cometer aquilo. Jesus te libertou. E se Ele te libertou, o pecado que você comete é uma decisão intencional sua. Como é que você fala que é libertado do pecado, mas continua rodeado de mentira? Continua rodeado de um orgulho? Continua sendo escravo de tudo aquilo que no passado você cometia? Porque Jesus vai falar em João, capítulo de número 8, versículo de número 34, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quem eu e você temos servidos? O pecado para a morte ou Jesus para a sua justiça? Quem nós temos dado liberdade para controlar a nossa vida? Porque estamos aqui libertados de toda a malha de Satanás. Jesus nos limpa. Jesus te limpa. Está no primeiro momento que você tem para dizer não, você diz sim para cair novamente ao pecado. E nós achamos que todos os pecados são de fato o inimigo que coloca na nossa vida, mas não. Ele pode até estar rodeando, bramando, colocando uma armadilha para mim e para você cair. Mas também aprendemos que Tiago vai dizer lá no capítulo 1, versículo 14 e 15: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Quantos de nós temos uma semente pequenininha dentro de nós e nós vamos alimentando, vamos dando fertilizante e só vamos crescendo, inchando, e daqui a 9 meses tem pecado que ele é consumado. Quanto ódio temos alimentado dentro dos nossos corações e vamos enchendo esse ódio, vamos enchendo com rancor, vamos enchendo com tudo aquilo que não presta. E aquela mentirinha pequenininha só vamos alimentando. Vamos mentir para salvar, vamos mentindo, e no momento que a verdade vem à tona, tudo aquilo é destruído. Existem pecados que somos eu e você que desejamos. Como é que vamos ser tentados naquilo que eu e você não temos desejo? Como é que o inimigo vai trabalhar na armadilha, na minha, na tua vida, naquilo que nós não temos desejo? Existem pessoas que têm uma inclinação mais fácil para a bebida. Outras têm uma inclinação mais fácil para a prostituição. Outras têm uma inclinação mais fácil para não perdoar. E é nisso que o inimigo vai trabalhar. Mas nem todos os pecados que eu e você consumamos é Ele que coloca. Somos eu e você que cultivamos. E é muito mais fácil eu e você terceirizar as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas dores para Satanás, do que nós entendemos que somos libertos do pecado e eu e você decidimos acabar. Estamos livres em Cristo, mas nós sempre culpamos Satanás pelas nossas transgressões. Ou você é livre em Cristo, ou você só está dentro da igreja, continuando sendo amarrado por Ele. Ou você é genuinamente
liberto por Cristo. Ou você está aqui com uma falsa máscara, ainda sendo escravo de Satanás. Ou somos servos libertos pela justiça, ou continuamos sendo escravos de Satanás. E Paulo vai continuar dizendo: mas graças a Deus que fostes servos do pecado, mas obedecestes de coração a forma de doutrina a qual fostes entregue. A doutrina que Paulo está falando é a doutrina da cruz, é a doutrina da salvação. Quantos de nós temos dado mais ouvido à doutrina que foge da cruz, a doutrinas que mexem com o teu ego, a doutrinas que alimentam o teu querer, que alimenta a tua vontade. Não queremos defender a cruz, porque a cruz exige renúncias, mas tudo aquilo que vem para nos proporcionar o ego inflado, nós amamos. Porque quando o pregador chega aqui na frente falando que vai te proporcionar um estado, vai te proporcionar uma bênção, vai te proporcionar um carro, uma casa, vai te proporcionar a realização dos teus sonhos, vai te proporcionar tudo aquilo que você sonhou, levantamos a mão, damos glória e tomamos posse. Mas a mensagem mais poderosa que é: Jesus morreu na cruz para te proporcionar salvação, não faz mais efeito. Precisamos enfeitar uma mensagem que é simples de uma forma tão grandiosa, ou elevando as nossas vozes, ou com frases de efeitos, para que nós venhamos ter um retorno da mensagem da cruz. Porque a mensagem que nos proporciona o massageamento do nosso ego é muito fácil. Meus lindos, eu vou passar a mão na tua cabeça e você nunca mais vai sofrer. Você é mais do que vencedor e nunca mais vai perder uma batalha. Aí na primeira luta que você perde, você culpa Deus. Mas você esquece que na cruz vai ter suas adversidades. Você esquece que na cruz vai ter os seus espinhos. Você esquece que na cruz vai ter as suas chicotadas. A Bíblia fala que somos mais que vencedores, mas o texto não falou que vamos vencer tudo. Paulo disse que posso todas as coisas naquele que nos fortalece, mas ele falou que ele fortalece na luta, fortalece na vitória, fortalece não tendo de comer e fortalece quando o celeiro está cheio. Ele te fortalece quando você não tem treino, mas também te fortalece quando você tem. Ele te fortalece quando a presença de Deus está cheia, mas ele também te fortalece quando não tem. Ele te fortalece quando a tua saúde está plena, mas ele te fortalece quando a doença vem na sua casa. Ele te fortalece em todos os momentos. A mensagem da cruz é a mensagem que diz: você pode até sofrer, você pode estar até tendo feridas, mas a minha cruz te basta. Se a mensagem da cruz não for suficiente para você, é melhor não seguir a cruz. Porque o que ele tem para você é a cruz. O que ele tem para você são sangue derramado. Mas tudo isso para que você venha herdar a vida eterna. Não tem mensagem mais linda do que essa. Jesus ele Jesus ele salva. Jesus ele te batiza com o Espírito Santo. E em breve ele voltará. Não tem como eu e você sermos libertos do pecado e não amar a mensagem da cruz. Imagine você como pai. Você tem um filho e você tem que levar ele para morrer, para salvar alguma pessoa. Você já parou para pensar nisso? Você tem
pessoa ser salva, você tem coragem de fazer isso? Qual seria o sentimento como pai? Você tem que fazer tamanho sacrifício. Mas foi isso que Deus fez por você. E você não sente o mesmo peso. Você não sente o mesmo desejo que um pai. Porque Ele doou o seu único filho para salvar não foi só nós, mas todos aqueles que também estão no mundo e aceitarem a Cristo. E Ele morreu por você na cruz. O maior sacrifício que você poderia receber em vida é o sacrifício de Jesus. E Paulo vai combater no meio daquelas pessoas que queriam continuar vivendo na lei, queriam continuar vivendo sobre o jugo. Mas Cristo fala que a minha graça ela te basta. E em 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 14, diz: e a graça do nosso Senhor Jesus superabundou com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Quem é servo de Cristo, ele é refém da sua graça. E se a graça de Cristo não te constrange, está errado. Imagine você sendo o pior dos pecadores. Você cometeu inúmeros pecados. O seu passado é um passado obscuro que você tem até vergonha de contar o testemunho. Aonde você fazia as coisas mais obscuras. Aonde você fazia coisas que ninguém imagina. E Jesus diz: eu tenho uma solução para os teus problemas. Eu tenho uma solução para o teu passado. Eu tenho uma solução para as tuas vergonhas. E essa solução se chama graça. A graça ela apaga o teu passado. A graça tira todo o peso que um dia você carregou. A graça limpa a história para começar algo novo. E nessa mesma carta, Paulo vai falar que nós iremos andar em novidade de vida. E a novidade de vida é: nós não somos mais escravos de Satanás, nós não somos mais escravos do pecado, mas a novidade é: a graça me alcançou e eu estou liberto. A graça me alcançou e eu estou sendo purificado. A graça me alcançou e o Espírito Santo habita em mim. A novidade é: Jesus ele te salva para te libertar de todas as amarras e dizer: meu filho. A novidade é que a vida eterna faz parte da sua nova realidade. E a novidade é essa: que nós estamos vivendo libertos do pecado, que a graça está nos transformando, que a graça está te limpando. E não tem como vivermos libertos pela graça, mas cometendo os pecados intencionalmente. Porque a liberdade em Cristo é essa: que os teus desejos não têm mais controle sobre você, mas você tem controle sobre eles para dizer não. Não estou dizendo que você nunca mais vai ser tentado. Não estou dizendo que nunca mais você vai ter desejos. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai pecar. Mas eu estou dizendo que você tem um controle maior do que você tinha antes. Você tem um domínio que o Espírito Santo te proporciona para você dizer não. Dizer não para o pecado, mas dizer sim para Jesus. É no momento que você for pecar, você falar: opa, isso fere o Espírito Santo. Então eu não vou fazer. Aleluia. E com isso, aprendemos que a cruz de Cristo, ela nos livra de inúmeras maldições. E mesmo assim queremos ficar presas nela. Porque quem está liberto do pecado, mas é servo de Jesus,
desfruta dos seus benefícios. Servir Jesus é servir aquele que é perfeito. E se ele é perfeito, podemos seguir os seus caminhos. E seguindo os seus caminhos, alcançamos aquilo que todos nós almejamos, que é a vida eterna. Porque os servos de Jesus são libertos do pecado, e aprendemos isso aqui, mas no versículo de número 23, Paulo escreve aqui no mesmo capítulo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por nosso Cristo Jesus. O dom da vida eterna é algo que você não merece, mas mesmo assim Ele te presenteia. Ser liberto do pecado é dizer que eu estou livre para ter acesso aos céus. Ser liberto do pecado é dizer que eu estou tendo o livre acesso de um dia quando Ele arrebatar a sua igreja e eu ter acesso às suas bodas. Ser liberto do pecado, mas ser servo de Jesus, eu estou falando no meio da minha parentela, eu não irei me corromper, porque agora eu sou a influência, eu sou a luz, eu sou o sal, e hoje eu irei fazer a diferença, porque aqui também eu levarei a vida eterna. Ser escravo do pecado é dizer não para isso, mas ser servo de Jesus é dizer sim para a vida eterna. E não existe nada maior nessa terra que a nossa salvação. Não existe cura maior que a nossa salvação. Não existe o melhor cargo de emprego maior que a nossa salvação. Você pode ter a vida mais confortável, mas o que é isso comparado à vida eterna? Um dia que nunca acabará, uma luz que nunca se apagará, e o livre acesso para adorar o Pai. Hoje você adora Ele, sente Ele, mas um dia você o verá com todos aqueles salvos naquele grande dia. Não tem nada maior que isso. Não tem nada maior que a tua salvação. O teu bem mais precioso que você deve conservar, preservar dia após dia é a tua salvação. Não tem nada melhor que isso. Mas o servo de Jesus tem as suas dívidas e acusações removidas. Colossenses capítulo de número 2, versículo 14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Todo pecado existe uma consequência, sabemos disso. Mas quando estávamos sem Cristo, existia uma dívida tão grande, que o pagamento daquela dívida era a perdição eterna, era o inferno, era você eternamente estar sendo queimado num fogo que nunca se apagará. Mas aqueles pregos encravando o corpo de Cristo, naquela cruz, o sangue dele derramado foi para Ele pagar toda a dívida que um dia você teve. Foi para Ele te livrar de toda a acusação que Satanás tentava te fazer, que Ele apontava para você falando que você era um perdido, que Ele apontava para você falando que não tinha mais solução, Ele apontava para você falando que você era a pior pessoa deste mundo, que não tinha nada que alguém pudesse fazer, que não tinha solução para os teus problemas e os teus pecados, que Ele falava que você estava perdido e que nem Deus poderia salvar, mas a cruz de Cristo, aquele prego escravado nele, foi para falar: a tua dívida foi paga comigo na cruz, eu estou te livrando das acusações, não tem acusação do inimigo que te faça tirar da mão de Jesus. E as dívidas pelos teus pecados já foram pagas para todos aqueles que
fidelidade que a graça tem te feito? O que você tem feito com o sacrifício de Cristo na cruz? Porque os servos de Cristo são reconciliados com Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 20 ao 22 diz: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como a questão dos céus. A vós também em todo o tempo eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua morte, pela morte, no corpo da sua carne, pela morte, para, perante ele, nos apresentar-te santos, irrepreensíveis e inculpáveis. A partir do momento que o homem cai, ele quebra o maior vínculo que ele tinha, que era com Deus. O pecado nos faz afastar de Cristo. Viver certo do pecado quebra todo o laço que poderíamos ter com Deus. Porque o Deus que servimos, Ele é santo. E só tem como um Deus santo Ele voltar a ter comunhão contigo, Ele reconciliar com você, mediante a cruz de Cristo, mediante a fé em Deus, mediante a sua confissão que Cristo é o único e suficiente Salvador. A partir do momento que você larga a escravatura do pecado e diz sim para ser servo de Cristo, Ele fala: eu te conecto com o Pai, rasgando o véu. Não tem mais homem para intermediar com você. Não tem Maria, não tem santo, não tem Papa, não tem ninguém para que venha interromper a tua comunhão com Cristo. A cruz te dá o livre acesso para você falar: Abba, Pai, eu preciso de ti. O Pai, através de Jesus, se reconciliou para você ter comunhão com Deus, para você ter comunhão com o Pai, e você ter acesso, e você se apresentar irrepreensíveis, você se apresentar inculpáveis diante da presença, pois a justiça de Deus está contigo, e você é justificado. E se você é justificado, você pode entrar na presença dele e dizer: meu Pai, obrigado por tudo que tu fizeste naquela cruz, e mediante a isso você tem acesso a ele. E como disse a Ana Paula, mediante a oração você tem acesso a ele. É você falar: Pai, eu estou quebrado. É você dizer: Pai, eu não aguento mais. Ele lá do trono inclinar os ouvidos e ouvir as suas orações. É ele lá do trono olhar para você e falar: hoje você é coerdeiro com Cristo. Hoje você é o meu filho e eu sou o teu pai. Se ele é o teu pai, ele te proporciona coisas inimagináveis. O que são os teus sonhos perante a grandeza de Deus? O que são os teus desejos perante a grandeza de Deus? Se um maior milagre ele já fez, foi te reconectar com ele. E mesmo Deus reconciliando você com ele, o que você tem feito com a liberdade que a graça e a cruz tem te dado? Você tem aproveitado ou você tem jogado fora? Nem todos têm a mesma oportunidade que nós estamos tendo aqui nesta noite. Nem todos têm o direito de chamar Deus de Pai. Nem todos têm o direito de receber a vida eterna como nós temos tido esta noite. Você é mais privilegiado que a pessoa mais rica deste mundo. Você é mais privilegiado que qualquer pessoa com grande cargo neste mundo. Você é mais privilegiado do que qualquer pessoa que está lá fora, porque a vida eterna bate
contigo, sendo teu advogado fiel, e não tem advogado de acusação que possa te condenar, porque se Ele é fiel e justo, Ele já pagou o alto preço por você naquela cruz. E todos os servos de Jesus são libertos das maldições para ter liberdade no reino dos céus. Colossenses capítulo de número 1, versículo 13 e 14 diz: Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Não tem demônio que é maior que o poder de Deus. Não tem invejas que é maior que o poder de Deus. Toda potestade, tudo que o inimigo tem arquitetado e feito, não é maior que o poder de Jesus. Muitas das vezes nós temos mais medo de feitiçarias que podem fazer por nós do que de fato reconhecer que em Cristo Ele quebra maldições. Temos mais medo de alguém que pode fazer uma macumba, mas dobramos os nossos joelhos e falamos: Jesus, pelo teu sangue e teu poder, toda maldição é quebrada, toda marra é destroçada, porque em Cristo Ele já destruiu todas as potestades, todo o reino das trevas, porque o reino de Cristo, o reino dele tem acesso a todos aqueles que foram reconciliados com o Pai, a todos aqueles que são servos dele. Não tem macumba, não tem nada que possa te destruir. A macumba não vai te parar, o inimigo não vai te destruir, porque eu sei que Jesus é contigo e Ele vai na frente, limpando todo o caminho, e fala: vem comigo, a tua libertação já está decretada, vem comigo, que o céu já está aqui aberto para você. Não tem ninguém neste mundo que pode te separar do amor de Cristo, do amor de Cristo, do amor de Cristo. Então não temas nada, não temas o mundo, não temas as maldições, que na cruz tudo já foi quebrado. Você está liberto. Não tem maldição hereditária que te tira do céu. Não tem macumba que te tira do céu. Existem coisas que é pior do que isso. Se você não liberar perdão, Deus não te perdoa. E se Ele não te perdoa, você não entra no céu. Você já pararam para pensar nisso? Então podem fazer maldições que macumbam você. Nós oramos libertando e você é liberto. Mas se não liberarmos perdão, nós vamos ser perdoados. Muitos de nós se apegamos nas maldições, se apegamos em Satanás, se apegamos por aquilo que falam sobre nós, pela reputação que as pessoas têm sobre nós, mas esquecemos que o Deus que nós servimos é maior que qualquer coisa deste mundo. Podem falar que você não presta, pode falar que você é um derrotado, pode falar que você não vai durar um mês na igreja, pode falar que você é a pior pessoa desse mundo, mas uma coisa eu te digo: Deus, Ele zela por você. E quando fala que você não presta, Jesus fala: vem que aqui eu te dou um reino. E quando fala que você não vai chegar a lugar nenhum, Ele fala: entra pela porta estreita, que eu vou te mostrar onde eu vou te levar. E quando tentam te negligenciar, te derrubar, te defamar, Ele fala: a única fama que você precisa ter é que você foi salvo pelo Redentor Jesus Cristo. A fama de Jesus vai na tua frente, pois não tem fama melhor do que você falar: eu sou cristão, eu sou servo do Deus vivo, eu sirvo o grande eu sou, e este Deus a qual eu sirvo, Ele quebra tudo que tem contra mim.
porque 1000 podem cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas o Deus que tu serve não deixará você ser atingido. Pode até te desamparar, pode até te abandonar, mas Ele diz: na sombra do Onipotente, na sombra do Onipotente, venha que você descansará. Eu não tenho o que comer, eu não tenho o que fazer. Ele diz: venha, busque em primeiro lugar o reino dos céus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não tem lugar de descanso, eu digo para você, Ele tem verdes pastos para você se deitar e lá você se alegrar. Ele diz: existe um tempo para todas as coisas, e hoje o tempo é de eu entrar dentro do teu coração, de eu entrar dentro da tua casa, e você ser transformado, você ser impactado pela minha glória, você ser batizado com o meu Espírito Santo, e tudo aquilo que você não tem controle, eu irei arrancar, e tudo aquilo que você diz que não consegue parar, Ele diz: eu mudo a tua história, eu mudo o teu cativeiro, eu te tiro desse deserto, porque eu sou o Deus, o Todo-Poderoso, e não existe nada neste mundo que eu não possa fazer, que eu não possa transformar, que eu não possa endireitar, porque eu sou o Criador, eu sou o pão da vida, eu sou aquele que morreu e há de vir, porque o Deus Salvador Ele vive eternamente. Às vezes nós, por não meditarmos nessas escrituras, temos uma visão muito limitada do que de fato é eternidade. Você imagina viver um ambiente onde não tem relógio, onde não tem dias, não existe anos, não existe calendário, não existe mais década, nem mais período. É um dia fora do tempo que nunca mais vai se acabar. Se você imaginar a sua maior alegria, alguns são no dia do nascimento do filho, outros na conquista de um carro, na conquista de uma faculdade. Tenta imaginar a sua maior alegria até o dia de hoje. Aí eu te digo, pega essa sua alegria, multiplica por milhões de vezes e imagina, nunca mais vai se acabar. Não vai existir mais dor. Nunca mais vai existir dor. Uma mente que nunca mais vai ter uma doença. Um ambiente que você nunca mais vai passar fome, não vai se preocupar em trabalhar. Um ambiente que nunca vai se acabar. E o mais importante desse ambiente é: você vai poder viver com um Deus que você disse. Você vai poder contemplar a visão que João teve. Um Deus maravilhoso. Você poder estar sentado numa mesa com Jesus. Você poder participar de um tribunal e ser galardoado pelas suas obras. Você poder estar em comunhão eterna, vendo os anjos como eles são, glorificando a Deus todo o resto da sua vida. É por isso que lutamos diariamente. É por isso que lutamos para ser santos. É por isso que lutamos para não sair da presença. É para ter acesso a um lugar que nunca mais você vai sofrer, que nunca mais você vai ter necessidade alguma, mas é um lugar que você vai viver eternamente na presença de Deus. Quando você estiver fraco, que nós fraquejamos, tente lembrar da eternidade. Feche os olhos e imagine como você e você vai ver o olhar. A vida, ela é passageira. A vida, ela vai passar para todos nós. Se Jesus não voltar enquanto estamos vivos,
iremos morrer e teremos que esperar o grande arrebatamento para os mortos surgirmos ao céu. Mas uma coisa eu me pergunto e reforço para você esta noite. O que você tem feito com a liberdade que Cristo tem te dado na cruz? O que você tem tido, o que você tem feito com a liberdade que a graça te proporciona? Aleluia, Deus. Você tem usado a liberdade em Cristo para ser servo dele? Você tem usado a liberdade em Cristo para buscar mais a presença dele, para fazer a vontade dele, para amar o próximo, para desejar o reino. Porque tudo aquilo que você abandonar nessa terra, por Jesus, pode ter certeza, valerá a pena. Valerá a pena. Não estou dizendo aqui que eu sou santo e eu não prego. Porque essa mensagem hoje de manhã me confrontou a um nível. Eu fico constrangido pela cruz de Cristo. Eu olho para a cruz e eu vejo que eu não mereço. Eu olho para a cruz e eu vejo todos os meus pecados. Eu olho para a cruz e vejo quão miserável eu sou. Que eu precisei que o meu Deus, meu Redentor, viesse em terra para morrer, para me salvar. Porque se ele não tivesse feito isso, eu estaria perdido. E essa mensagem, essa pergunta ecoou no meu coração. Ele praia, o que você tem feito com a liberdade que tem te dado? Você tem escolhido usar essa liberdade para me glorificar ou para voltar a ser escravo de tudo aquilo que ele te libertou? E esta manhã eu fiquei abalado e abatido. Porque esse Deus fala conosco assim que não é nada mansinho, acreditar. E uma coisa eu sei de para todos vocês que estão aqui: continuem entregando a vida de vocês dia após dia para Cristo. Que existirá uma recompensa para todos aqueles que perseverarem até o fim. E não existe, tudo isso que nós ganhamos aqui nessa terra é migalha perante a graça que Deus já te proporciona. Então, que nessa noite você possa ir para casa refletindo e tentando buscar a resposta para essa pergunta: o que você tem feito com a liberdade que a graça te proporciona? O que você tem feito com a liberdade que a cruz de Cristo te proporciona? Você não é mais escravo do pecado. Tire isso da sua vida. Quem está em Cristo, Ele te libertou. Hoje somos escravos dele, servos dele. E todo aquele que ama a Deus cumpre os seus mandamentos. Porque nessa noite Deus possa abençoar a todos vocês. Eu agradeço a minha equipe, a oportunidade. Amém?